De Deus ao nosso coração nesta noite, livro de Josué, livro do Antigo Testamento, onde Deus ele vai falar ao nosso coração nesse culto lindo da família, onde a família está toda reunida na presença de Deus. Aleluia. Livro de Josué. Vamos lá. Josué capítulo 1. Amados irmãos, o texto que nós vamos fazer a leitura nesta noite fala de uma missão. E uma missão que foi dada por Deus para um homem, para uma mulher, ela não pode ser revogada. Quando Deus ele levantou Moisés para libertar o seu povo da terra do Egito, da escravidão, Deus libertou Moisés e com um objetivo. Deus colocou Moisés para ser o libertador, né? Deus ele colocou Moisés com um objetivo. Moisés, ele ser um homem que nasce o libertador do seu povo. Quando Deus ele coloca Moisés para enfrentar o grande faraó, quando Deus ele coloca Moisés para ser aquele homem que iria enfrentar o império egípcio, Deus ele tinha realmente a confiança em Moisés, porque Deus ele sabia muito bem do potencial de Moisés. Deus ele sabia muito bem quem era Moisés. Deus ele sabe quem nós somos. Deus ele sabe do nosso potencial. Por mais que Moisés ele tentou fugir de todas as formas daquele chamado de Deus, porque Moisés ele se achava um homem indigno daquele chamado, pois ele dizia: tem pessoas melhores do que eu, tem Arão, eu sou difícil de fala, né? Porque ele tinha o peso no falar. Ele era um homem que ele tinha dificuldades para falar, e diante de Deus ele queria se excusar-se, ele queria, se afastar daquele chamado, ele queria desistir daquele chamado de Deus. Mas quando Deus ele acredita no homem, e Deus ele levanta alguém e tira do mundo, coloca na presença dele, é porque realmente Deus sabe da nossa capacidade, e nós não devemos fugir do chamado de Deus, porque se nós fugirmos do chamado de Deus, somos o quê? Somos covardes, somos pessoas, né, que realmente, igreja, estamos envergonhando a Deus, não envergonhando aos outros, né? Mas envergonhando o nosso próprio Deus, que sabe do nosso potencial. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu posso fazer, Deus sabe o que eu sou capaz. Deus ele sabe. O que realmente Deus ele quer é que nós possamos entender que Deus ele te conhece muito bem e sabe o que você pode fazer. Por mais que você ache que você não consiga fazer, mas Deus sabe que você consegue.
Então Deus sabia que Moisés, ele tinha esse potencial de ser um grande líder, de ser um homem que iria suportar muitas murmurações, porque o povo que murmurou foi o povo, né? Foi o povo de Israel. Eles murmuraram muito, qualquer coisinha que acontecia, qualquer coisa que vinham já reclamavam, e o culpado quem era? Sempre o culpado era Moisés. Eles falavam: Moisés, você é culpado, a gente tinha que estar, a gente deveria estar no Egito, não aqui sofrendo, com fome, né? Com sede. Então sempre a culpa ia contra Moisés, mas Moisés permaneceu na liderança, enfrentando murmurações, blasfêmias, né, até contra Deus. Mas aqueles que blasfemaram, aqueles que se levantaram contra Deus, eles né, no meio da estrada não romperam mais, porque eles mesmos se destruíram, porque se levantaram contra o próprio Deus, o Deus que com braço forte tirou eles da terra da escravidão, da terra do Egito, o Deus que com braço forte tirou eles, né, daquela vida de opressão, de humilhação. Então, amada igreja, Deus, ele realmente sabia tudo que Moisés poderia aguentar, suportar, e aí Deus levantou Moisés. Nós estamos aqui nesta terra e nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas. Eu nunca vi Deus nos chamar para viver algo ou ser algo, se realmente nós não tivermos já o conhecimento de Deus. Deus, ele nos conhece. Deus, ele sabe a força que há dentro de nós. Quando Deus te tirou do mundo e te trouxe para a presença dele, Deus, ele te trouxe porque Deus sabia que dentro de você haveria alguém que iria suportar grandes batalhas, grandes lutas, grandes aflições. Haveria alguém dentro de você que iria, suportar até mesmo a rejeição da família, porque quantas pessoas da nossa família nos rejeita por causa da nossa fé, né? E zombam de você por causa da sua fé, e zombam de você por causa do Deus que você serve, do Deus que você caminha. Mas eu quero dizer que nós suportamos tudo isso, até mesmo a exclusão, né, do meio do centro familiar, porque existem muitas famílias que nos excluem do centro familiar por causa da tua fé. Tem pessoas que não gostam de você, que te odeiam por causa da sua fé, por causa do Deus que você serve, né? E está na palavra que nós iremos ser, pessoal, odiados por muitos. Muitas pessoas iriam nos odiar por causa do nome de Jesus. Muitas pessoas teriam ódio da gente, raiva da gente por causa de Jesus, né? Por isso que a Bíblia fala que nós seremos perseguidos, injuriados, maltratados por causa dele. Mas a Bíblia diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. É grande a recompensa no reino, é grande a recompensa no céu. Então, igreja, estou fazendo uma introdução para entrar aqui no texto da mensagem. Então, veja, se Deus, ele olhou para mim, viu em mim que realmente eu tenho um espírito excelente, um espírito de soldado, de guerreiro, que eu sou capaz de enfrentar todas essas coisas, Deus nos coloca algo nas mãos da gente. Deus, ele entrega algo nas mãos da gente para fazer. Deus, ele coloca você como um ser mais forte dentro de um lar, dentro de uma casa. E Deus, ele sabe, igreja, quem realmente vai, liderar uma família, aquele que vai liderar um lar, porque sempre existe o mais forte e o mais fraco.
Mas a Bíblia fala: aquele que é forte suporta o fraco. Mas tem que ter uma liderança. Dentro de uma casa tem que ter uma liderança, dentro de um lar tem que ter uma liderança. Deus, Ele levanta pessoas assim. Então nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Eu sei que não é fácil você ter que levar a família nas costas, e muitas vezes você até diz: pastor, mas porque eu não aguento, eu não suporto, o povo é muito incrédulo, o povo, eles não creem, eles não acreditam, eles zombam. Eu falo, eu oriento, eu prego, mas não dão ouvidos. Sim, mas Deus, Ele sabe realmente o potencial que você tem de continuar lançando a semente no teu lar, de lançando a semente na tua família, porque através de você, Deus, Ele vai estar protegendo tua casa, protegendo a tua família, e vai completar uma grande obra através da sua vida. Então nós aguentamos sim, nós suportamos sim, o reinado que Deus nos entregou, o reinado que Deus nos deu nessa terra, amada igreja. Nós temos que levá-lo na certeza que nós temos a capacidade. Você tem a capacidade de enfrentar grandes batalhas no teu relacionamento, no teu viver com seus filhos? Tem. É claro que quem está de fora sempre vai dizer e querer opinar para tirar a sua dor e aliviar o teu sofrimento, mas a gente sabe da força que há dentro de nós para continuarmos guerreando e batalhando. Só sei de uma coisa, que é muito mais fácil desistir do que, claro, persistir. Só que o fácil te leva à bancarrota, o mais fácil te leva a ser envergonhado, te leva a ser alguém que Deus, Ele olha lá do céu e diz: poxa, eu acreditei neste homem, eu acreditei nesta mulher, porque ele tem capacidade, mas realmente está sendo a vergonha do Evangelho, a vergonha porque conhece a palavra. Tem pessoas que conhecem a palavra, sabe o que deve fazer e não faz, conhece o Evangelho, conhece os ensinamentos. Porque a igreja, uma coisa é nós não conhecermos a palavra, outra coisa é nós conhecermos. Quando eu conheço a palavra e eu prefiro viver ao meu próprio modo, eu digo para você, você pode ter momentos de felicidade na sua vida, mas você não vai conseguir uma felicidade permanente, você vai sofrer demais na vida. Agora, quando você é guiado pela palavra, você pode até passar o momento de aflição, o momento de dor, mas você vai ser uma pessoa feliz, você vai ter uma estrutura de vida, você vai ser abençoado, você vai ser agraciado por Deus. Porque, igreja, eu não tenho que ter medo de fazer a vontade de Deus, eu tenho que ter medo de não fazer. Se você der um passo sem a direção de Deus, aí você tem que ter medo, porque esse seu passo pode ser um sofrimento eterno de vida nessa terra. Você pode viver muitos anos, mas levando a marca de uma desobediência para viver uma vida de sofrimento. E depois não vamos dizer: por que eu sofro tanto? Por que eu nunca consigo nada na vida? Deus não é culpado, a igreja não é culpada, mas culpados somos nós que saímos do chamado de Deus. Então, quando Deus levanta Moisés, Deus sabia que Moisés não iria sair do chamado, que ele iria permanecer ali bravamente lutando, como guerreiro, como soldado, como valente. Amém? Deus, Ele sabe quem Ele chamou, Deus, Ele sabe quem Ele escolheu, pois a própria Bíblia diz que não fique aí se vangloriando, dizendo: eu escolhi ser crente, eu escolhi estar na igreja. A própria palavra de Deus diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós.
Amém? Não foi eu que escolhi estar no altar, mas Deus me escolheu para estar no altar. Então, se Deus me escolheu para estar no altar, Deus ele sabia a minha força de prosseguir com a obra dele. Deus ele sabia quem eu era. Então Deus ele sabe quem é a gente. Deus conhece a gente. Deus conhece as suas limitações. Não queira viver o chamado de Deus pelo aprendizado de sofrimento e de dor, mas queira viver o chamado de Deus na sua vida pelo amor que você tem àquele que te escolheu, àquele que te chamou. Valorize o chamado de Deus. Tem um monte de pessoas nesse mundo, tem um monte de gente nesse mundo que fala assim, que diz assim: eu deveria ter ouvido a palavra quando eu estava na igreja. Tem um monte de gente querendo voltar, pessoal. Tem gente nos vícios, tem gente nas drogas, na prostituição, na vida do mundo, que eles são doidos para voltar, mas não conseguem voltar, porque uma vez que o diabo traga, você precisa ter muita determinação para voltar. Por isso que a Bíblia ela nos orienta e fala, ela diz que nós que estamos de pé, que você mantenha-se de pé, cuidado para não cair, faça de tudo para não cair, faça de tudo para não se afastar de Deus, faça de tudo para não se afastar do chamado de Deus. Venha buscar a Deus, nem que seja angustiado, aflito, oprimido, arrastando, mas venha mesmo com aquele sentimento do pecado, para ser perdoado e para recomeçar uma nova vida com Deus, porque nem o pecado, nem nenhuma aflição da minha vida que eu passar nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. O pecado não me condena, porque eu tenho um Deus que me perdoa. Se o diabo está colocando na tua mente que para você não tem perdão, que você fez muitas coisas pecaminosas, que você não é nem mais visto por Deus, é que o diabo ele não quer te ver de volta na luz, porque a pior burrice do homem é permanecer no pecado. Porque, igreja, se nós permanecermos no pecado, nós vamos nos afundando. Então Deus não quer que você permaneça, Deus só quer que você saia dele. Enquanto há vida, enquanto nós estamos vivos, Deus ele só quer isso, que você saia do erro e que você tenha o perdão de Deus. Agora tem gente que se acomoda no erro, ele prefere viver no erro. Então é terrível, porque vai se afundando a cada dia. O seu futuro, o seu dia a dia é um caminho incerto, é um caminho duvidoso. Então, igreja, Deus ele nos convida a viver um tempo diferente, um tempo de renovação, um tempo de conserto, um tempo de colocarmos a mão na consciência e dizer: se Deus me escolheu, Ele sabe da minha capacidade. Depois que Deus escolheu Moisés, ele precisava ser substituído na sua morte, porque a obra de Deus ela não pode parar. Amém? A obra de Deus ela tem que continuar. Se eu permaneço na presença de Deus, Deus ele vai continuar agindo na minha vida e a obra dele continua. Se eu não permaneço, Deus coloca outro no meu lugar, porque a obra de Deus não pode parar. E se um dia Deus me chamar, seja pela idade avançada, ou seja por um outro motivo, que Deus assim queira me retirar da terra, precisa ter alguém para continuar a obra de Deus, porque a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não se resume em mim, não se resume no pastor Marcos, amém? Não se resume na gente, pessoal.
A obra de Deus é muito mais extensa. Então, a obra de Deus não para. Um dia que Deus me chamar, tem que ter alguém para continuar com a obra, porque a obra de Deus não pode parar, a obra de Deus tem que continuar. Então Moisés estava para partir, alguém precisava continuar. E quem era esse homem? Era Josué. E a Bíblia diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos teus filhos, aos filhos de Israel. Pode tomar os assentos, pessoal. Então, o que acontece aqui? Deus, ele chega para Josué e fala: olha, Moisés morreu, agora você precisa continuar essa obra. Mas veja, amados irmãos, Deus, ele sabe de quem ele escolhe. Deus sabia quem era Moisés, Deus também sabia quem era Josué, que foi um homem de guerra, um homem de batalha. Então, quando Deus escolhe Josué para continuar a sua obra, para continuar cuidando do povo, amados irmãos, Deus, ele fala para Josué: olha, Josué, você vai fazer esse povo passar o Jordão e herdar a terra. Os planos de Deus para Josué era que ele iria conduzir o povo a viver a promessa. O plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que você vai conduzir a tua casa, a tua família, para viver a promessa de Deus. E se você para no meio do caminho, você impede que a sua casa viva a promessa de Deus. Você impede que aqueles que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar. Ah, pastor, mas não tinha outro para Deus colocar para cuidar? Moisés, no início, ele tentou sair do chamado muitas vezes: Senhor, põe outro, tem outro melhor. Não tem ninguém melhor do que você para guiar a tua casa, guiar a tua família. Não tem pessoa melhor do que você. E isso é um motivo de nós nos alegrarmos, irmãos, porque por mais que você não tenha toda a sua família na igreja, através da sua vida, Deus, ele está cuidando e protegendo a tua casa. E você está lutando para que a promessa de Deus, ela se concretize, ela se realize na tua família. Você está lutando para que a tua família seja restaurada, para que a sua família seja transformada. Então, quando nós fazemos isto, nós o que? Estamos guiando alguém. Estamos guiando quem? O nosso próprio reinado, as pessoas que nos cercam. Você está guiando teus filhos, mãe, teus filhos, pai, para viver a promessa de Deus. E se você se afasta do chamado de Deus, você faz que teus filhos percam a promessa de Deus, porque a promessa de Deus, ela começa por nós, ela começa por mim, ela começa por aquele que Deus levanta dentro de um lar. Não lamente, se você começar a ver a sua família, a casa, seus filhos começarem a ser todos dispersos e começar a viver uma vida de pessoas que estão sem direção, estão vivendo em sofrimento e dor, porque para isso Deus, ele já levantou um líder, uma liderança dentro daquele lar. Então veja, a sua parte você tem que fazer, porque Deus, ele vai te fortalecer para que você tenha força, para que você tenha coragem, para que você possa continuar lutando, batalhando pelos seus entes queridos.
Hoje é um culto da família, e eu quero que a família entenda uma coisa: que nós temos um reinado que o diabo ele quer destruir. O diabo ele quer destruir um reinado, e o reinado que ele quer destruir é o reinado da sua casa. Então lute pela tua casa, mas lute não com as armas humanas, lute com as forças espirituais. Nem que você tenha que caminhar sozinho para a igreja, mas você não pode parar. Nem que você tenha que vir só você na igreja e a sua família não querer, mas você tem que continuar, porque Deus te escolheu ali dentro. E Deus ele sabe da força que há dentro de nós. E se glorie por isto. Fique feliz por isto. Amém? Então Deus ele diz para Josué: Josué, a bênção está sobre você, porque todo lugar que pisar a planta do seu pé eu vou te dar, como eu disse para Moisés. Deus falando: ó, se eu fui com Moisés, eu sou com você. É assim a vida cristã, pessoal. Se Deus ele foi com os nossos antepassados, Ele também vai ser com você. Se Deus ele foi com tantos homens de Deus, com tantas mulheres de Deus, Ele também vai ser com você da mesma forma. Ele vai. E aonde você for colocando os seus pés, Deus ele vai abençoando. Onde você vai colocando as suas mãos, Deus ele vai abençoando. Porque a Bíblia diz que você tem essa unção sobre você, unção de destruir maldição, unção de despedaçar julgos. Nós temos essa unção sobre nós. Amém? E veja que Deus ele ainda diz: olha, desde o deserto ao Líbano, até o rio Eufrates, a terra dos heteus, o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém vai te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, vou ser contigo, não te deixarei, não vou te desamparar. Irmãos, Deus ele começa a dizer para Josué: Josué, se você não tem motivo nenhum para recusar o meu chamado, porque Deus, quando Ele nos chama, Deus Ele já nos mostra e nos fala que Ele vai estar conosco. Quando Deus Ele chama Josué, Deus Ele já diz claramente para Josué: Josué, fica tranquilo, que você pode passar o que for, eu vou estar do teu lado. Quando Deus nos chamou, Deus ele garantiu para mim, Deus ele garantiu para você que Ele não ia te deixar, que Ele não ia te desamparar, que Ele estaria contigo. É por isso que o povo de Deus tem que estar todos na mesma fé, sem temer, sem medo. O que nós estamos vivendo no mundo, essa tragédia pelo um vírus invisível, que nós que conhecemos a palavra sabemos que por trás disso é algo espiritual, é algo que não tem uma cura, não tem uma vacina, mas a gente sabe que nós temos a proteção do Senhor sobre a nossa vida. É tempo das pessoas se aproximarem mais de Deus, é tempo das pessoas elas terem mais o temor de Deus. Mas por mais que a gente veja tantas coisas ruins acontecendo, tantas tragédias, ainda tem pessoas brincando com a vida cristã, pessoas que têm o conhecimento da palavra, pessoas que conhecem o chamado de Deus e não se posicionam no chamado, continuam nas suas vidas seguindo suas próprias direções, fazendo o que acham que é certo, e deixam de viver aquilo que Deus tem para que a pessoa viva, para viver aquilo que ela quer, aquilo que Ele quer. Isso é um risco de vida, isso é um perigo na vida. Quando nós vemos todas essas coisas acontecendo, irmãos, é o momento de nós termos mais o temor de Deus. Tem gente que está mais com o medo
do vírus do que o temor com Deus. Só que temos que entender uma coisa, que nas mãos de Deus tem o poder de dar vida e tirar a vida. Amém? O ser humano, ele tem que temer a Deus, porque Deus, ele pode fazer o homem viver, mas Deus, ele pode também tirar a mão, e se o vírus entrar na vida da pessoa, a pessoa morrer. A pessoa morrer. Eu já vi pessoas aí que foram contagiadas por esse vírus serem curadas, mas já vi muitas pessoas também serem mortas. Estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo. Nós estamos à mercê de qualquer coisa, mas a Bíblia está dizendo que se algo me tocar, Deus está aqui para me curar. Deus está aqui para me curar. Então eu não vou temer a nada, eu vou saber que Deus está comigo. Mas também não é porque eu sei que Deus está comigo que eu não vou ser um homem sensato. Eu tenho que ser sensato, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que usar os meus métodos de prevenção. Não é porque Deus está comigo que eu vou ficar aí passeando para cima e para baixo, visitando parentes, sabe? Que eu vou ficar indo a lugares que não são necessários. Se Deus está vendo que você está indo para o teu trabalho, você está ali usando o seu método de prevenção, que o Ministério da Saúde aí orientou para usar máscara, então não é você não está aniquilando a sua fé se você utilizar o álcool em gel, se você colocar a sua máscara, se você utilizar essas coisas. É como se fosse uma medicação, que você não vai no médico e quando chega lá o médico não passa, ó, tome esse remédio, faça isso, faça aquilo, e você não faz porque você quer ficar são. Médico é uma autoridade constituída por Deus. Deus constituiu o médico, ele é uma autoridade. Deus constituiu médico, Deus constituiu governantes, Deus constituiu juízes, advogados, todos são autoridades constituídas para beneficiar o povo. Então eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer o que está sendo aconselhado. Então Deus vai ver que eu estou vigilante, né? Que eu estou lá dentro na minha casa, só saio para ir para o meu trabalho, não saio para socializar, não saio para ir para festinhas, eu saio, né, realmente para trabalhar, eu saio para vir à igreja. Não tenha medo de vir à igreja. Por que ter medo de vir à igreja? A igreja que tem líderes responsáveis cuida do povo. Se você está numa igreja que tem líderes com responsabilidade, você não precisa ter medo, porque um líder que ele tem responsabilidade, um líder que lidera um povo com zelo, com cuidado, ele vai zelar de você, ele vai cuidar de você, como nós cuidamos do povo aqui na nossa igreja. Eu sempre estou orientando todos fazerem aquilo que está sendo pedido pelos profissionais da medicina. Então nós temos pedido, né, para que sentem distantes, familiares podem sentar um ao lado do outro, porque já estão no convívio diário, mas se não é uma pessoa do seu convívio diário, senta distante, senta na outra poltrona, não senta próximo, evite abraços, evite beijos, né? Tudo isso nós estamos o quê? Orientando o povo a ser prudente. Então uma igreja que tem responsabilidade com o povo, vai cuidar do povo, pessoal, vai zelar do povo, e isso não é aniquilar a fé, porque a Bíblia diz que não é porque eu tenho fé que eu vou abusar da minha fé. Eu não posso abusar da minha fé. Eu tenho fé, mas eu não posso abusar dela. Ah, porque eu tenho fé, Deus vai me guardar, Ele vai colocar os anjos dele para me guardar e me livrar de todo mal. Aí eu vou lá na Avenida Santo Amaro e vou passar fora da faixa de pedestre, que é aquela faixa de segurança.
Aí eu vou lá, passo no meio da avenida, sem passar pela faixa de pedestre, sem observar o semáforo de pedestre para que eu possa passar. Não, eu tenho a fé, então Deus vai me guardar. Isso é uma pessoa que ele está abusando da fé e vai ser morto. Vai um carro atropelar, porque Deus não vai ficar guardando gente insensata. Deus não vai ficar guardando gente imprudente. Se você não usa da prudência, você pode se prejudicar. Então nós temos que ter essa responsabilidade, irmãos, de orientar o povo, de falar com o povo aquilo que tem que fazer. Uma liderança que tem um compromisso com a obra de Deus, ele vai saber zelar da obra de Deus. Por isso que nós ficamos aí um tempo fazendo algumas semanas fazendo reuniões apenas online, e agora retornamos novamente, mas retornamos com métodos preventivos dentro da igreja. Se você está numa igreja que usa esses métodos, saiba que é uma igreja que ama as ovelhas, que ama o povo, que cuida do povo, que zela do povo. Amém, pessoal? Não é medo, é você ser prudente. Então não tem por que nós não virmos à igreja. Se a igreja ela está sendo um canal para a minha vida de orientação, se a igreja ela está sendo para a minha vida uma restauração para a minha saúde mental, para mim poder suportar tantas coisas terríveis que estão acontecendo no mundo. Amém? Então, igreja, quando Deus ele diz a Josué, ele já diz claramente a ele: olha, eu não vou te desamparar, eu vou estar contigo. Então quando Deus me chama, Deus ele já firma comigo um contrato. Só que um contrato, ele não é unilateral, ele é bilateral. O que é isso? Ele tem dois lados, ele tem um lado e tem o outro. Então num contrato você tem o lado de Deus e tem o seu lado. Deus, ele assumiu um contrato selado comigo. Esse contrato que Deus ele fez comigo, eu tenho que permanecer com aquilo que foi acordado entre o homem e Deus. Se você rompe esse contrato, infringe alguma cláusula desse contrato que Deus tem contigo, você sai fora da cobertura espiritual. Então não adianta dizer: eu estou coberto, eu estou coberto. Veja, eu vou dar um exemplo da vida diária da gente. Se nós temos um contrato de um determinado, de um seguro de um veículo. O contrato do seguro do veículo está dizendo o que eu tenho que fazer para que o seguro venha cobrir os valores do prejuízo que eu tiver com o veículo, ou em caso de furto, ou em caso de roubo. Se eu não cumprir com aquele contrato, com o que está dizendo, eu não posso andar dizendo: eu estou assegurado, mesmo tendo um contrato, porque eu infringi uma das regras do contrato. Então quero dizer para você, não adianta estar na igreja e dizer: Deus está me protegendo. Não adianta dizer: eu tenho fé que Deus está me protegendo, se você tem infringido aquele pacto que você fez com Deus. Se tem alguma falha com Deus, você não vai estar protegido. Não vai. Eu não vou estar protegido. Amém, pessoal? Não adianta só porque eu sou o pastor da igreja que eu posso fazer o que eu quero, não. O exemplo vem de nós. Quando a gente prega a palavra primeiramente ela vem para mim, antes de ir para a igreja. E eu tenho que ser o primeiro a obedecer a palavra e viver a palavra. Então não pense que a pregação ela vem só para a igreja, a pregação vem só para vocês, a pregação vem para nós também. E se eu também não fizer o que foi pactuado com Deus, eu também não estarei seguro, não estarei protegido.
Então você vai estar seguro, você vai estar protegido, se você não romper com sua aliança com Deus, com a aliança que você tem com o Pai. Amém, pessoal? Glória a Deus. Veja que Deus, ele ainda diz a Josué: esforça, tem bom ânimo. Por que Deus ele falou isso para Josué? Porque Deus ele sabia que haveria momentos na vida de Josué que ele precisaria se esforçar, ele precisaria ter bom ânimo, que ia bater desânimo, e não é? Que tem hora que na vida da gente bate um desânimo muito grande. É verdade, pastor, é, igreja. Tem hora que bate um desânimo, tem hora que não dá vontade de dar mais nenhum passo, mas Deus está dizendo: caminha, esforça, tenha ânimo. Amém? E ele diz ainda: porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Veja só, Deus dizendo: Josué, através de você esse povo vai ser abençoado. E eu digo, através da tua vida você vai abençoar outras vidas. Através da tua vida você vai abençoar teus filhos. Através da tua vida tu vai abençoar teu esposo, tua esposa. Através da tua vida muitas vidas serão abençoadas. Você vai fazer muita gente herdar coisas grandes. E glória a Deus que Deus te escolheu você, como esta liderança de casa, como esta liderança de batalha, como essa liderança de guerra. Amém? Então, igreja, a Bíblia diz aqui, tão somente esforça, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés ordenou, dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então Deus dizendo: olha, tenha ânimo, se esforça, cuida de observar a palavra, porque vai ter muitas coisas no nosso mundo diário aqui, que vai tentar fazer a gente sair do foco. Vai ter muitas coisas que vai fazer a gente querer sair do chamado. Então cuidem observar os ensinamentos, porque vai ter muitas coisas que vão querer tirar você da direção de Deus. É rede social, é WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é YouTube, é internet, é amigos de escola, vizinhos de casa. Vai ter muitas coisas que vão estar ao nosso redor, que vai querer fazer a gente sair do foco. Mas a gente tem um foco, tem um chamado, e a gente tem que permanecer nele. Amém? E a Bíblia diz, igreja, que a vontade de Deus é que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, para qual caminho que você está indo? Se você saiu fora para a direita, se saiu para a esquerda, Deus quer que você ande para frente. Mas quem sabe você pegou desvios alternativos, e é por isso que muitas coisas na sua vida estão desandando. Espiritualmente você está enfraquecendo, espiritualmente você já não é mais aquela mulher de antes, aquele homem de antes, e você tem visto isto na tua vida. Você não sabe o que é mais ter uma comunhão com Deus, você não sabe o que é mais sentir a presença de Deus. O problema não está na igreja, o problema não está na ministração, não está no pastor, o problema está com você. Eu vou para a igreja, não consigo sentir a presença de Deus, porque você não está cheio de Deus, você está vazio. Porque Deus está presente na igreja. Como não conseguir sentir a presença de Deus, se Deus está naquele lugar, se Deus está presente neste lugar? Não arrume desculpas para que você possa permanecer levantando o seu ego, o seu orgulho, e colocar sempre a culpa da tua queda espiritual em alguém, e colocar a culpa da sua queda espiritual em alguma coisa. Amém? Nós que temos que olhar para as nossas vidas e saber que nós somos a igreja, porque o avivamento ele não está nessas quatro paredes, o avivamento está dentro de nós. Amém? A igreja somos nós.
Se eu não sinto a presença de Deus dentro do meu corpo, é porque o meu corpo está vazio de Deus. Mas se eu começo a sentir a presença de Deus dentro do meu corpo, é porque o meu corpo começa a estar cheio de Deus. E você vai começar a sentir isso quando você sair da direita, sair da esquerda e ir para frente. Você voltar a trilhar o caminho que você estava. Até o momento você perdeu tempo na direita, você perdeu tempo na esquerda, porque a vontade de Deus é que você trilhasse o caminho para frente. Então volte para caminhar, prosseguindo para o alvo. Não perca mais tempo, antes que seja tarde demais para as nossas vidas, irmãos. Vai que não dá tempo de sair da direita. Não é política não, hein, pessoal? O negócio é na política que o pessoal fala direita e esquerda, né? Então vai que não dá tempo de você sair da direita ou você sair da esquerda. Digo no caminho espiritual, né? Vai que não dá tempo de você sair nessa esquerda que tu entrou, nesta direita que tu entrou, e aí você não consegue mais voltar para a central, para o caminho central, para o foco, para o alvo, não é? Está entendendo o negócio? Amém, pessoal? Você sabe que a palavra de Deus, ela é um puro alimento. E quando a gente vem mesmo disposto para ouvir a palavra, a gente sai saciado da palavra. Eu digo para você, eu nunca saí da igreja sem ser saciado da palavra. Eu sempre saio da igreja alimentado da palavra, porque quando a gente prega, a palavra também alimenta a gente. Você pensa que eu só estou alimentando, eu também estou sendo alimentado. Então digo para você, irmãos, quando você vem para a igreja dizendo: Deus, eu quero ouvir o que o Senhor tem para me falar, não o que eu quero ouvir, porque muitas vezes nós queremos só ouvir coisas, sabe, que nos elogia, coisas que não toca na nossa ferida, porque o pecado é uma ferida aberta. Mas quando Deus começa a falar, e muitas vezes ali a pessoa, ela se sente vivendo aquele momento, parece uma agressão. Mas eu quero dizer para a igreja, se você veio para ouvir Deus falar, você vai sentir realmente a palavra alimentando o seu interior, alimentando o seu íntimo. Amém? Veja, Deus ele pede para Josué: anda prudentemente, porque eu vou te conduzir por onde quer que tu andares. Veja, o homem prudente, todo lugar que ele for, Deus ele está com ele. Então o homem prudente é um homem temente, é um homem sábio, né? Oito, não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha que interessante aqui esse pacto, olha que interessante aqui, pessoal, esse contrato que Deus fez com Josué, que é o mesmo que Deus fez comigo e com você. Deus está dizendo: se eu permanecer na palavra de dia e de noite, quer dizer, todo momento, e se eu ter cuidado, porque se eu não tiver cuidado, pessoal, eu desvio facinho, porque para desviar é fácil, pessoal. Para estar aqui dentro que tem que ter muito esforço, mas para se afastar do chamado, para se afastar da vontade do Criador, para se afastar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, é muito fácil. Mas se nós tivermos cuidado e andarmos de forma prudente, a Bíblia diz que Deus ele vai fazer o quê? Eu vou fazer prosperar o teu caminho, seu caminho vai ser próspero, Deus vai abençoar teu caminho, Deus vai abençoar tua vida espiritual, tu vai crescer, tua vida financeira, tu vai ser protegido, abençoado. Pastor, é tempo de crise, mas no tempo da crise, Deus ele vai ser contigo, Deus ele vai ser fiel, para não deixar você desamparado, né? Vamos encerrar aqui no 9, olha só, isso aqui é
um recado de Deus de ordenança para que nós não possamos ser covardes nem medrosos. Deus, ele fala: não te mandei eu, não sou eu que mando, pessoal. Veja Deus falando: ó, não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque eu sou teu Deus e contigo por onde quer que você andar. Então por que eu vou temer? Por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou ter medo de perder? Por que eu vou ter medo do mal destruir minha casa, do mal destruir minha família? Por que eu vou ter medo da crise? Por que eu vou ter medo desse vírus que está no mundo? Por quê? Porque tem um monte de gente sendo destruída. Mas você não é esse monte de gente. Você é alguém que Deus separou, que Deus chamou, que você tem potencial, que você tem força, que você realmente pode ser uma bênção na mão de Deus. Amém? Quando Deus ele fala que é Ele que manda, Ele se responsabiliza. Se é Deus que está mandando, a responsabilidade é de Deus. E a responsabilidade é de Deus, então Ele fala: não fique desanimado, não pasme, não te espante. Vai ter muitas coisas, como nós já estamos vendo, que vai nos espantar, que vai nos deixar, sabe, impressionados. Mas Deus está dizendo: eu sou contigo. Aleluia. Eu sou contigo por onde quer que tu andares. Deus está com a gente, guardando a tua entrada, a tua saída, onde você for. Isso se você estiver na trilha que Ele te colocou, no caminho central. Deus já está com você. Não tem o que temer, não tem que ter medo. Tem que continuar confiando, tem que continuar crendo que a sua vida está debaixo da poderosa mão do Mestre. Amém, pessoal? Seja forte, seja corajoso. Deus não te chamou para ser uma pessoa que desiste, mas Deus te chamou para que você lute até o fim. Amém? Vamos aplaudir a mensagem. Dois grupos vão se apresentar nessa noite, é isso? O grupo